Caio, primeiro gostaria que você falasse sobre essa sua fase artilheira, cara. Como é que você está se sentindo, artilheiro da Série B? Cara, sempre bom, né? Tá marcando gols, ajudando a nossa equipe a sair dessa situação. Enfim, é fruto de um bom trabalho aí que a gente vem trabalhando dia a dia aí. Enfim, que possa continuar saindo muitos gols aí, que a gente possa estar saindo dessa fase aí o mais rápido possível. Caio, boa tarde, Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Bom, duas vitórias aí nas duas últimas partidas, uma boa atuação também no primeiro tempo contra o Ceará. Eu queria que você avaliasse esse momento do Guarani com o Alan Al. O que o time está conseguindo fazer agora que não conseguiu fazer durante o primeiro turno? Acho que a gente vem, principalmente nesse último jogo, aproveitando a chance que a gente teve de gols, né? Acho que nos outros jogos, antes no início, a gente tinha até um pouco, bastante assim de oportunidades e não estava concluindo e às vezes, por detalhe, a gente acabava tomando alguns gols e tal, mas enfim, a gente conseguiu achar esse equilíbrio aí, tá aproveitando melhores as chances e conseguindo ajustar bem ali atrás e não sofrer tanto. Enfim, acho que a gente vem trabalhando bem esses últimos jogos isso. Caio, boa tarde, Matheus Aborad, Rádio Central Campinas. Eu queria te perguntar, ainda falando sobre gols, que é o que você sabe fazer, e marcou 9 nessa competição, a gente viu que no primeiro turno teve um momento que você tinha 50% dos gols do Guarani na Série B, né? Agora esse número melhorou um pouco, até por conta dos outros jogadores do setor ofensivo marcarem gols também. O próprio João Victor marcou na última rodada. Contra o Vila Nova, você até acabou perdendo um pênalti, mas teve o gol do Douglas Bacelar e também o próprio gol do Ayrton para compor a vitória do Guarani. Queria perguntar, não só em relação ao seu momento individual, mas esse crescimento também dos outros jogadores que também estão fazendo gols e o Guarani não dependendo só do Caio Dantas para marcar, né? Você vê esse crescimento coletivo da equipe, principalmente agora neste segundo turno. Acho que a gente conseguiu retomar a confiança, né? Acho que conforme as vitórias vêm vindo, os gols vêm saindo, as boas jogadas que a gente vem fazendo vem dando certo. Enfim, acho que nós vem retomando essa confiança. Acho que isso é muito importante para que a gente possa ter uma assertividade melhor no que a gente tenta dentro do jogo. Caio, a gente que está aqui semanalmente aqui no Guarani vê que a torcida tem muito carinho por você. Sempre que você é substituído, todo mundo aplaude muito, grita seu nome. Primeira coisa, eu queria que você falasse sobre esse carinho. E aproveitando que eu estou falando sobre carinho da torcida, porque a torcida entrou na brincadeira também, saiu um vídeo nas redes sociais do Guarani que você falou que se você não fosse jogador, você seria motorista. Que história é essa? Cara, a torcida me abraçou desde o primeiro momento que eu pisei aqui. Enfim, tenho que agradecer muito a eles também. Parte dessa confiança que eu tenho dentro de campo é graças a eles também, que vem me abraçando. Enfim, motorista foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não gosto muito de dirigir. Acho que foi mais por conta do meu pai, que ele trabalhou muito tempo de motorista. Enfim, aí veio isso na cabeça e acabei falando. Boa. Ô Caio, falar também, né? O Guarani já volta a campo amanhã. Uma projeção para esse confronto contra o Santos que vem de derrota, vocês de vitória. Uma projeção aí para esse duelo de amanhã. Desculpa, não entendi. Uma projeção para o duelo contra o Santos amanhã. Cara, mais um jogo difícil. Sabemos da qualidade do Santos aí. Vem brigando lá na parte de cima. Enfim, é um clube que tem um investimento muito alto. Mas enfim, vamos trabalhar bastante, como a gente vem fazendo nesses últimos jogos. Vamos nos preparar bastante aí. Eu acho que o Alan vem estudando bastante a equipe deles. E não tenho dúvidas que vai nos preparar bem aí, vai fazer o melhor possível para que a gente possa entrar em campo aí e buscar a vitória, que vai ser muito importante para a gente, para dar sequência aí nessa recuperação. O Caio Castro lembrou desse vídeo que o Guarani publicou e que repercutiu bastante, porque acho que a torcida gosta de saber um pouco mais dos jogadores, né? E você falou sobre o seu ídolo, que é o Ronaldo Fenômeno, e eu queria te perguntar em relação a isso, porque a gente até vê características parecidas, até fisicamente, e também no seu estilo de jogo, que é brigador, mas a gente vê que você tem habilidade, sai para buscar um pouco o jogo fora da área. Queria perguntar para você em relação a isso, se ele é realmente sua inspiração. Você até falou que assiste os seus jogos, alguns lances seus antes da partida, se você também costuma assistir do Ronaldo. Como é essa inspiração para você como centroavante? Cara, o Ronaldo eu cresci vendo, né? Eu brincava ali desde pequeno a chutar a bola nos portões, aí imitava ele comemorando o gol, me inspirava, sempre me inspirei nele.
Enfim, claro que ele é muito grande, né? Não tem como nem chegar aos pés do que foi o Ronaldo. Mas, enfim, a gente se inspira um pouquinho, né? E a gente aproveita a ver nossos melhores momentos aí, para estar relembrando também nossas fases boas e tal. Deixar as coisas de ruim de lado e sempre se motivar vendo as coisas boas que aconteceram na nossa carreira.